600 ossos. Já começou. Não. Ah, não, essa proporção isso aqui. Alguém pode ligar o microfone? Essa é a mão. Espera um pouquinho que a gente está terminando de preparar a aula, gente. Vai. Um, dois, três, testando. Bom dia, gente. Meu nome é Pedro. Hoje a aula vai ser sobre funções e recursão. Até agora a gente tem visto mais sobre o básico de como programa, de como usa C++, mas daqui para frente essa é meio que uma aula transitória entre o básico de programação e começar a ver algoritmos somente. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: o que é uma função? E para isso eu queria começar fazendo um paralelo entre funções em programação e funções na matemática, porque eu acho que todo mundo aqui já está bem acostumado com funções na matemática. Então vamos lá. O que é uma função? Digamos que a gente tem uma função como essa, uma função linear, simples, do tipo f de x é igual a x mais b. O que a gente pode tirar de informações disso? Bom, acho que eu perdi uma mais. Tá, primeira coisa. O que é isso? A função tem um domínio e um contradomínio. Isso significa que ela pode receber certo tipo de dados e ela vai retornar certo tipo de dados. Se você passar um número imaginário para essa função não funciona. Ela só funciona para números reais. O que mais? Ela recebe um valor, nesse caso x, ela faz algumas operações nesse valor e retorna um valor, que é a x mais b. Tudo isso são coisas que as funções de programação também fazem. Elas recebem um valor, fazem algumas operações e daí retornam um valor. E assim como em funções da matemática, você precisa saber qual que é o tipo de valores que você está recebendo e qual que é o tipo de valores que você está retornando. Porque se você não souber qual que é esse tipo, você não vai saber quais tipos de operação você pode fazer sobre eles. Você não vai saber operar sobre eles. Da mesma forma que na matemática, a gente não vai saber o que nossa função pode fazer se a gente não sabe se ela pode receber só números inteiros, ou números reais, ou números imaginários. Por exemplo, se a minha função puder ter uma divisão por zero, caso eu receba um valor que eu não deveria estar recebendo, essa função está errada. Então, se isso é possível, eu tenho que definir no meu domínio que eu não posso receber um valor tal que tenha uma divisão por zero. Na programação é um pouco diferente, mas essa ideia ainda vale. Você tem que saber qual que é o tipo de valor que você está recebendo e retornando para que as coisas deem certo. Mas também, na programação, as funções podem fazer mais coisas do que as funções da matemática fazem. Porque na matemática é meio que algo teórico, assim. Enquanto no computador, as funções estão agindo diretamente no computador. Estão agindo em uma máquina física, mexendo em coisas no computador. Então elas podem alterar a memória, mexer na memória do computador. Elas podem printar alguma informação na tela. Elas podem receber uma informação do usuário. Tudo isso são coisas que não existem em funções da matemática, mas existem em funções da programação. Então, isso são algumas coisas que funções da programação podem fazer. Até porque, por exemplo, você pode
usar a programação para programar uma máquina, para manipular um sistema de máquinas físicas. Isso na matemática não existe. Então, a estrutura é sempre a mesma. Aí, a grande ideia por trás de função, da ideia de função, em qualquer campo, é que ela recebe um input, ela realiza algumas operações e dá um output. Isso é a parte mais importante. Então, tendo passado por isso, vamos ver como que você implementa uma função realmente em C++. Tá. Essa é a estrutura básica de uma função. Se você não prestar atenção em mais nada do resto da aula inteira, tenta lembrar disso só. Isso aí é o que importa mais na parte de funções. Toda função vai ter um tipo de saída, é o tipo que ela retorna. Então pode ser inteiros, pode ser valores decimais, né? Float, podem ser strings, podem ser matrizes, pode ser um monte de coisa. As funções podem receber parâmetros, e esses parâmetros, como eu falei, também tem um tipo. Você tem que saber qual que é o tipo desses parâmetros para que a função possa funcionar normalmente. Então daí você tem a função, o nome da função, abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses os parâmetros. É bem parecido com funções da matemática. E no final, para você poder realmente retornar um resultado, você vai usar esse comando return com o resultado que você quer retornar. Então, vamos ver como que isso ficaria implementado realmente. Imagina que eu tenho uma função soma que vai receber dois valores A e B, e eu quero retornar A mais B. Bem simples. Alguém consegue adivinhar, então, o que substituiria esses pontos de interrogação? Int. Perfeito. Int. Int é uma ótima ideia do que colocar aí. Poderia ser também float, double. Por quê? Eu vou receber dois inteiros e eu vou retornar um inteiro. Tá. Eu vou brincar um pouquinho com isso. Deixa eu implementar rapidinho. A gente tem o nosso programinha aqui. E vamos só provar que isso funciona realmente. Se vocês quiserem, vocês estão com um computador aí, podem também implementar e mexendo. Tipo, o melhor jeito de ir pegando as coisas é ir fazendo. E perfeito, a gente passei 10, 20, mandei imprimir o resultado, chamei minha função e perfeito, ela retornou 30. Se eu não passar um dos parâmetros, vai dar um erro aqui. Vai falar too few arguments. A minha função precisa de dois parâmetros e eu só passei um. Se eu passar um parâmetro com um tipo errado, por exemplo, um float ao invés de um inteiro, daí deu certo, porque não sei. Acho que ele conversa sozinho. Mas se eu passar, por exemplo, eu queria um booleano ao invés de um inteiro. Caraca, pra mim dá certo. Tá, se eu passar uma string ao invés de um inteiro, daí deu errado, porque eu passei uma variável do tipo errado. Não tem como eu fazer uma string mais um inteiro. Logo, minha função não vai dar certo se eu passar uma string no lugar de um inteiro. Mas beleza. Existem vários tipos de funções. Esse é um tipo bem básico. Eu posso, por exemplo, ter uma função que não retorna nada. Em matemática isso não faria muito sentido, mas em programação faz, porque justamente a gente está fazendo operações no computador.
Então pode ser que eu queira só que a minha função altere uma parte da memória do computador, ou altere uma variável, ou só imprima alguma coisa e não faça mais nada, não precisa retornar nada. Se a minha função não retorna nada, ela vai ser do tipo void. Isso é só o que sinaliza que ela não retorna nada. Por exemplo, eu posso passar os mesmos inteiros A e B, mas ao invés de retornar A mais B, eu só imprimo A mais B e não retorno nada. E daí, ao invés de imprimir o resultado da minha função, eu só chamo a minha função. Oi? Tá um pouquinho aí. Ah, tá. Tá. Vou mostrar aqui uns exemplos. Aqui a gente começa a ver uns exemplos mais complexos de coisas que você pode fazer com uma função. Então, se você for ver, aqui eu tenho a mesma função de soma, mas com floats, ele vai retornar valores decimais ao invés de inteiros. Aqui, uma função que não retorna nada, só imprime high. Aqui uma função que tem muito mais operações dentro, ela não só retorna um valor. Ela vai calcular o enésimo número da sequência de Fibonacci. Eu já vou implementar o zero para ir mostrando. E aqui uma função bem interessante, porque ela está alterando dados da memória. Então essa eu vou implementar. Então, o que eu quero agora imagina que eu tenho um array e eu quero uma função que adicione k num intervalo desse array. Então, por exemplo, eu tenho um array 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero chamar a minha função de rangeSum. Da posição 1 até a posição 3 e adicionar 5 em todos esses elementos. E no final é para ficar assim: 7, 9 e 5. Eu adicionei 5 em todas as posições daqui até aqui, mas eu não quero que ela retorne nada. Eu quero que ela altere diretamente o meu array. Então,
Eu testei aqui, rodei. Deixa eu dar um zoom. E perfeito, deu certo. Eu tinha o meu array, que era 1, 2, 3, 4, 5. Eu chamei a minha função, passei o array como parâmetro, o índice que eu queria começar a adicionar, o índice que eu queria parar de adicionar e o quanto eu queria adicionar. E dá para ver que, apesar de eu não ter retornado nada nessa função, eu consegui ainda tirar informações dela. Por quê? Porque ela alterou os valores do meu array. Ela mexeu diretamente com o valor na memória. E aqui, quando eu vou checar os valores que existem no meu array, depois de chamar a função, eu vejo que eles foram modificados. Agora tem... acho que está nos próximos slides aqui. Enfim, terminar de mostrar esses outros exemplos aqui, também são muito interessantes. Então, só para provar que, diferentemente da matemática, a gente pode trabalhar com outras coisas que não são só números. Essa função aqui, ela recebe uma string e inverte essa string, e depois retorna a string. Então, o que ela está fazendo é, para cada posição da string, indo do começo até o final, ela troca, mais fácil ilustrar. Por exemplo, eu tenho uma string A, B, e a letra no desculpe, A, B, C, D, E, F. Eu vou iterar sobre esses valores aqui, sobre essas posições, indo de 0 até 2. E para cada um desses valores eu vou trocar ele com um valor que está equivalente a ele na ponta. Uma posição equivalente, só que indo de trás para frente. Então eu vou trocar o A com F, o B com E e o C com D. Eu consigo a minha string invertida e eu retorno ela. Daí dá para ver que o tipo de retorno da minha função é uma string e eu passo como parâmetro uma string. E eu posso também ter uma função com tipo de retorno booleano, só verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu passo uma string, eu quero saber se a string é palíndromo. Uma string que é palíndromo é uma string que pode ser lida da mesma forma de trás para frente e de frente para trás. Então, por exemplo, A, B, B, A. Se eu ler daqui de cá para cá, é a mesma string, ou radar. E essa função, ela não vai manipular nenhum valor, ela só vai me falar se essa string é palíndromo ou não. Tá. Agora, outra discussão importante sobre funções. Até agora, a gente tem mexido nas nossas variáveis, principalmente só dentro da main. Então, todas as variáveis que você declarou uma variável na main aqui, você consegue usar ela na main inteira, praticamente. Mas, quando você começa a mexer com funções, a coisa pode começar a ficar um pouco mais complicada, que é o tema de escopo de variáveis. Você tem que saber onde você pode acessar as variáveis. Então, existem basicamente 3 tipos, ou 2 tipos no caso. Tem as variáveis locais e as variáveis globais. As variáveis locais são as variáveis que você cria dentro de uma função. Então, por exemplo, nesse caso, essa variável da função é igual a 2 aqui. Isso seria uma variável local. Essa variável não existe fora da função. Se eu tentar acessar ela aqui embaixo, o programa vai dar erro. Isso aqui está errado, porque essa variável não existe aqui. Da mesma forma que uma variável que eu crio na main não existe em nenhuma função também. Ou seja, as variáveis que você cria dentro de cada função só existem dentro daquela função. Existe também um tipo de variável que chama variável global, que é uma variável que se declara fora das funções. Essa variável existe dentro de tudo, existe dentro de todas as funções, pode modificar ela de qualquer lugar.
Então, por exemplo, nesse código aqui, eu tenho uma variável, eu estou acessando a variável global dentro da função e estou acessando a variável global dentro da main, e as duas coisas estão certas. Então, isso é algo que é muito importante de tomar cuidado. Posso tentar mudar isso aqui. Enfim. Vou deixar isso lá depois. Inclusive, eu deixei os slides e também o roteiro da aula, em que eu fiz um resuminho basicamente de tudo que foi passado aqui, vai ser passado aqui no grupo do Telegram. Então vocês podem abrir e acompanhar se quiserem. Então eu vou deixar vocês fazerem um exercício rápido para vocês irem praticando, dá uns 10 minutos. Em que a primeira parte é: eu quero que vocês criem uma função que recebe como parâmetro um número inteiro e retorna um valor booleano dizendo se ele é ou não primo. E daí, quem conseguir acabar isso rápido pode também tentar fazer a segunda parte, que é criar uma função que recebe um número inteiro n. E usando essa primeira função, retorna todos os primos de 1 a n. E quem conseguir, levanta a mão que a gente vai dar uma balinha. Também, quem estiver acompanhando pelo YouTube, acho que a gente pode tentar deixar os slides e o roteiro na descrição do YouTube. Já usei pra trás. Mas eu acho que pode ser uma bonitinho. Alô, acho que eu vou voltar com a aula. Se alguém não conseguiu terminar ainda, não recebeu o balinho, fala comigo no final da aula, se tiver conseguido terminar depois. Daí a gente tira a balinha. Também acho bom, quem tiver qualquer dúvida, qualquer problema, seja dessa aula, seja de outra aula, fala com o pessoal aí, vai conversando. A gente está aqui para ajudar, a gente fica um tempo nessa sala depois para ajudar quem tiver qualquer dúvida. E um negócio que eu esqueci de falar de funções, na verdade, que é muito importante. Existem certos tipos que, a maior parte dos tipos que você passa como parâmetro para sua função, ele é copiado. O que eu quero dizer com isso é: se eu criei uma variável na minha função main e passei ela de parâmetro para a minha função, e dentro da minha função eu alterei essa variável, isso não vai alterar o valor da variável original dentro da main. Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa minha variável, que é a variável da main. Se eu agora passar essa variável como parâmetro para essa função, se eu chamar a função f de variável da main, dentro da main, e alterar agora a variável parâmetro dentro dessa função, isso não altera a variável da main. Deixa eu implementar isso para ficar mais claro. Por favor.
Tá. Opa, esqueci de inicializar. Tá, então dá pra ver aqui que eu tenho a minha variável lá que eu criei dentro da minha. Eu chamei a função teste e passei essa variável como parâmetro. Dentro da função teste, eu alterei a variável que é parâmetro, que é o parâmetro que eu passei. Eu alterei o a que existe dentro dessa função. E eu imprimi ali. Dá pra ver que quando eu imprimo o a no final da função main aí, a variável a não foi alterada na main. Ela só foi alterada dentro da função. E é claro, se eu chamar a função de novo, reseta o valor dela. Não é algo permanente. Então, eu não passei o mesmo endereço de memória, ou seja, a variável dentro da função não compartilha o mesmo endereço de memória que a variável dentro da main. Ela só compartilha o valor. Eu leio o valor dessa variável e copio. E o mesmo vale para quase qualquer outro tipo. Se eu passasse um vector, ao invés de um inteiro, o vector também seria copiado. Eu poderia alterar o vector dentro da minha função, que não alteraria o vector dentro da main. A exceção para isso é o array, porque a forma como o array funciona é que, basicamente, ele aponta para o começo e de onde o array está. Se eu tenho um array assim, o array vai apontar para onde ele começa. Então, quando eu copio um array, ele copia esse ponteiro de onde ele começa. Então, a exceção a isso são os arrays. Se eu passar um array como parâmetro para uma função e modificar o array dentro da função, ele modifica o array original também. Mas, por exemplo, se eu fizer isso aqui, dá para ver que eu passei o meu vetor como parâmetro para a função aqui. E dentro da função eu adicionei um elemento nesse vetor. Só que quando eu volto para mim aqui, o meu vector não foi alterado. Então você tem que tomar cuidado, porque sempre que você passa um vector como parâmetro, você está copiando o vector inteiro dentro da função. Se, ao invés disso, eu quiser que o meu vector dentro da função seja igual ao vector fora da função, eu posso fazer algo que se chama passar por referência. Agora, não precisa se preocupar com isso, porque isso vocês vão ver mais pra frente, mas eu estou só passando para ilustrar aqui, para mostrar que é possível. A forma como você passa por referência é colocando esse símbolozinho aqui. E agora, quando eu altero o meu vetor dentro da função, ele é alterado fora da função também. Mas não se preocupe com isso. A princípio, se eu passo um vetor dentro da função, ele não é alterado fora da função. Tá. Então agora, para a solução do problema que eu passei para vocês, vai criar primeiro uma função chamada sprite para determinar se um número é primo ou não.
propriedade que a gente pode usar é: se um número não for divisível por nenhum número menor ou igual à raiz quadrada dele, ele não é primo. Por quê? Porque se um número não é primo, ele pode ser escrito por certos fatores, pode ser escrito como a multiplicação de dois outros números que não são iguais a ele mesmo nenhum. Então, por exemplo, o número pode ser A vezes B. Se eu tenho que o número é igual a vezes B, necessariamente ou A ou B são menores ou iguais à raiz quadrada do número. Porque se os dois fossem maiores do que a raiz quadrada do número, o resultado seria maior do que o número. Por isso que eu só preciso testar os x's até a raiz quadrada do número. Então, eu começo com o valor sendo verdadeiro. E se o número é divisível por alguma coisa, aí ele não é primo. Se agora eu quiser testar para todos os números de 1 a n se eles são primos ou não, basta eu chamar essa minha função que eu criei. E aí agora quando eu compilar é para dar certo, eu espero. E agora não deu certo. Certo? Está falando que é primo, 13 é primo, 14 não é primo. Se eu quiser imprimir todos os números, todos os primos até 100, tá aí. Tem jeitos mais rápidos de fazer isso, mas não é a questão. E por fim, a última coisa que eu queria mencionar de funções, que é importante também, é sempre que você chama o return, sempre que você usa o return na função, você imediatamente para a execução dela. Então, por exemplo, se aqui eu só desse aqui, se eu dou return false, ele retorna falso e para a execução da função. Então, se ele chegou aqui, significa que em nenhum momento ele entrou naquela condição. Tá. E é isso de funções, gente. Agora, o próximo assunto é recursão. É aqui que o negócio começa a ficar interessante. Então, eu já vou avisar que eu lembro que no ensino médio, no começo, nos primeiros 4 meses assim, química era só algo muito básico, tipo densidade, essas coisas. E daí do nada eu pisquei o olho, eu parei de prestar atenção nas aulas e virou um negócio impossível. Virou camada de valência, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas recursão vai ser meio assim. Vai começar tranquilo, mas vai ficar fácil, vai ficar difícil rapidinho. Então, presta atenção, especialmente quando começar a chegar nos exercícios, que vai ficar difícil. Ok. Recursão, eu diria que é um dos primeiros conceitos realmente muito bonitos de programação. Mas, o que é recursão?
o mais básico, a função mais básica recursiva que você pode escrever é isso. Recursão significa chamar uma função dentro dela mesma. Então, essa é a função recursiva mais básica que você pode escrever. Você tem f e você chama f dentro de f. Agora, o único propósito que essa função em específico pode ter é explodir seu computador. Porque você tem f, daí f vai chamar f, daí f dentro de f vai chamar f, daí f dentro de f vai chamar f. Vai ficar assim para sempre. Então, obviamente, só isso não é o suficiente para a gente poder usar a recursão a nosso favor. Então, a primeira coisa importante em uma função recursiva é ter uma condição de parada. Se você não tem uma condição de parada, ela vai ficar rodando até o infinito. Então, para ilustrar isso, vamos pensar no Fibonacci recursivo. E é aí que a gente começa a perceber também que recursão não é só uma técnica, mas é um jeito de pensar. E é um jeito de pensar muito útil, porque pode deixar problemas super complexos a princípio, de fazer iterativamente, muito simples de serem resolvidos de forma recursiva. E o Fibonacci é um exemplo de algo que pode ser calculado muito fácil recursivamente. A grande questão de uma função recursiva é você estabelecer uma relação recursiva. Você quer estabelecer uma relação entre o estado que você está agora e estados mais primitivos da sua função. Então, por exemplo, se eu quero calcular o Fibonacci gênio, eu tenho que estabelecer uma relação entre o Fibonacci gênio e estados anteriores de Fibonacci. No caso, Fibonacci é uma função muito famosa que vocês na matemática provavelmente já viram, que é o Fibonacci de n, é igual ao Fibonacci de n-1 mais o Fibonacci de n-2. Perfeito? Então, acho que é bem intuitivo como se implementaria isso. Portanto, Fibonacci de n é igual ao Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Perfeito? Perfeito? Não está perfeito, porque vai rodar para sempre isso. Eu vou chegar no Fibonacci de 0, ele vai chamar o Fibonacci de n-1, que vai chamar o Fibonacci de n-2, então eu preciso ter um caso básico, que é, a gente sabe que Fibonacci de 0 é igual a 1 e Fibonacci de 1, ou no caso, Fibonacci de 1 é igual a 1, Fibonacci de 2 é igual a 1. Então a sequência de Fibonacci começa com 1 e 1. Esse é o nosso caso básico. Depois vira 2, 3, 5, 8, 13, enfim. E esse é um dos exemplos mais clássicos de recursão. Por exemplo, eu posso chamar minha função para Fibonacci de 5, daí ele vai calcular recursivamente Fibonacci de 4 e Fibonacci de 3. Eventualmente, ele vai chegar no caso básico, em que ele vai parar de fazer chamadas recursivas e vai só retornar o valor 1. E daí ele vai voltando atrás na pilha de recursão, na pilha de chamadas, vai retornar esses valores e a nossa função original pode finalmente dar o resultado. Agora, isso é muito fácil de visualizar para essa função, porque a própria função já é definida de forma recursiva, uma função muito básica, mas isso pode ficar muito difícil de visualizar em outros problemas. Então é importante perceber que você tem que confiar na recursão. Se você sabe que sua fórmula recursiva está certa, você tem que confiar que dá certo. Tipo, a gente sabe que Fibonacci de n-1, Fibonacci de n igual a Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. A gente colocou o nosso caso básico, então agora a gente chamou, vai dar certo, você assume que vai dar certo. Você assume que Fibonacci de n-1 vai dar o resultado certo e Fibonacci de n-2 vai dar o resultado certo. Então, tá. Agora, dá uma generalizada. Qual que é a estrutura básica de um programa recursivo? Você vai, como eu falei, você tem uma relação recursiva, você estabelece uma relação entre o seu estado atual da função e estados anteriores.
e você tem o seu caso base para parar. A relação recursiva, ela pode ser escrita meio que como essa forma. Você pode fingir que você tem acesso a todos os valores anteriores da função, a todos os valores mais permitidos. Você vai chamar uma função G desses valores. Por quê? Porque você consegue calcular o valor atual a partir de valores anteriores, então você consegue calcular qualquer valor, desde que você tenha o caso base. Então, mais alguns exemplos simples. A gente pode querer, por exemplo, calcular o fatorial de um número de forma recursiva. Isso é algo que seria fácil de fazer de forma interativa, mas você pode fazer de forma recursiva. O fatorial G é o fatorial de n menos 1 vezes n. Isso é bem intuitivo. E a gente pode colocar como caso base que o fatorial de 1 é 1, ou o fatorial de 0 é 1. A gente pode até mesmo fazer uma soma de forma recursiva. A gente faz que a soma dos inteiros de 1 até n é igual à soma dos inteiros de 1 até n menos 1 mais n. E o nosso caso base é que a soma dos inteiros de 1 a 0 é 0. Tá. Agora a gente vai começar então a parte difícil. A gente vai pegar um problema muito clássico de recursão e eu quero que vocês apliquem essas regras que eu passei. A gente tentar criar uma relação recursiva, criar um caso base e resolver o problema dessa maneira. E o problema é o seguinte: a gente tem uma grid, a gente tem o começo na parte superior esquerda da grid e o final na parte inferior direita. Em cada etapa, a gente pode dar um passo para a direita ou um passo para baixo. E o nosso objetivo é contar por quantos caminhos diferentes a gente pode chegar do começo até o final. E isso pode ser um número estratosférico, pode ser um número gigantesco. Um caminho é diferente se em qualquer momento ele segue uma parte diferente. Então, por exemplo, um caminho possível é o 1 pela borda. Eu vou aqui e aqui. O outro é o 1 pela borda, mas descer aqui e deve vir para cá. Ou eu posso vir pelo meio aqui e fazer isso aqui, fazer um zigue-zague. Existem vários caminhos. Você quer contar quantos caminhos tem do começo até o final. Os parâmetros iniciais que eu vou passar para vocês são um x e um y, que é as coordenadas do começo. Ou se você quiser pensar, podem ser as dimensões da grid. E vocês querem chegar, pensa que é o 0, 0. Então você quer ir do xy até o 0, 0. Então, a gente pode começar modelando nossa função como f de xy é igual a alguma coisa, que vai ser a quantidade de caminhos que tem de f de xy até 0, 0. E agora eu quero que vocês, com base nisso, escrevam uma fórmula recursiva para calcular o f de xy. Vamos pensando.
inicial é 0,0. A posição inicial é x. Você quer chegar no 0,0. O tamanho do XY. Se você quiser pensar, você pode pensar também que é indo do 0,0 até o XY, tanto faz, mas é mais fácil assim. Alguém teve alguma ideia para como eu posso escrever essa função aqui? Opa, fala aí. x igual a f de x, y menos 1 e mais f de x menos 1 e y. Fala aí, eu vou escrever. Ok. Tá. Lembrando, em cada etapa, a gente só pode dar um passo para a direita ou um passo para baixo. Numa etapa, a gente só pode fazer isso. E a gente quer estabelecer uma função recursiva para calcular isso. Porque se a gente fosse tentar manualmente calcular todos os caminhos, isso seria impossível, levaria algum tempo. Porque se a origem for grande o suficiente, podem ter, NP difícil, pode ter, sei lá, 1 quintilhão de caminhos. Então, vai lá, fala aí, como você acha que a gente poderia modular essa função? Acho que seria f de x e x é vírgula y menos 1. Como é que é? Y menos 1 mais f de x menos 1 e vírgula y. Tá, perfeito. Todo mundo entendeu isso aqui? A ideia por trás disso é: a gente pode dar ou um passo para a direita ou um passo para baixo. Essas são as duas únicas opções que a gente pode fazer no começo. Se a gente der um passo para baixo, daí a gente vai estar diminuindo o y1. Então a gente vai estar indo desse ponto aqui, que é o ponto do começo, para o ponto para baixo. Se a gente estiver dando um passo para a direita, daí a gente vai estar indo desse ponto do começo para um ponto direito. Ou seja, ou a gente começa fazendo isso, indo daqui para cá, ou daqui para cá. E todos os caminhos que se originam a partir daqui vão ser diferentes dos caminhos que se originam a partir daqui, porque o primeiro movimento já foi diferente. Para cá a gente veio para a direita, e para cá a gente veio para baixo. Então, se agora a gente calcular todos os caminhos partindo daqui e todos os caminhos partindo daqui e somar, a gente tem todos os caminhos partindo do começo. Logo, a função f de x, y vai ser igual à função de f de x, y menos 1, que é indo para baixo, mais a função de f de x menos 1, y, que é indo para a direita. Se a gente for colocar isso em código, fica um negócio assim, muito simples. Não só é mais rápido, não só ficar muito mais rápido, só tentar fazer todos os caminhos, como também é muito simples de cobrar. Nosso caso base é, se x, no caso eu falei 0,0, mas eu coloquei um... Opa, pode falar. Isso aí não está contando também, e se ele vai para fora do mapa? Sim, verdade, boa pergunta. A gente não pode deixar ele ir para fora do mapa, isso é verdade. E para isso que a gente coloca o caso básico. O caso básico eu coloquei para impedir que ele vá para fora do mapa e para ainda dar o resultado correto. Se em algum momento eu cheguei aqui, eu cheguei nessa face ou nessa face aqui, a partir
partir daqui só existe um caminho para chegar no final, porque eu não posso mais ir para a direita. Se eu for para a direita, eu vou sair da grid. Logo, só existe um caminho, que é ir para baixo até você chegar no final. E se eu cheguei aqui, também, eu não posso ir mais para baixo, porque se eu for para baixo, eu vou sair da grid. Então, eu vou ter que ir para a direita até chegar no final. Por isso que o nosso caso base tem que ser: se x for igual ou y for igual, ou seja, a gente atingiu uma das bordas e não pode continuar seguindo, a gente retorna como resposta 1. Ou seja, para aquele caso só vai ter um caminho que chega até o final. Se não, daí a gente calcula o caminho indo para baixo, o caminho indo para a direita e o caminho indo para baixo, e ver quantos caminhos diferentes tem, somam os dois. Faz sentido, gente? Dá um joinha ou não um joinha. Eu não vou fazer ninguém me falar nada. O zero é a borda do zero, né? Ah, desculpa, eu escrevi diferente no meu pai. Mas realmente, aqui era. Não dá pra editar porque é uma imagem, mas finge que você pode fingir que é o zero. No caso, eu tinha assumido que o final era o 1, não o 00. Se vocês quiserem, eu recomendo tentarem implementar isso aí e verem que dá certo. Vocês podem também mexer um pouco na mão, tentar calcular na mão quantos casos tem para uma grid pequena, e vocês vão ver que a função dá a resposta correta. E é bom lembrar disso, porque eu acho que tem problemas na lista em que vai cair algo muito parecido com isso, se não cair exatamente isso. Vamos passar para um outro problema agora. Qualquer coisa a gente volta nisso, qualquer dúvida a gente responde no final da aula. E esse problema provavelmente é o problema mais clássico de recursão que existe. E é um problema muito, muito interessante. Quando eu vi pela primeira vez eu achei incrível. E aqui realmente começa a ficar um pouco complicado de visualizar. Visualização é muito importante. E se chama o problema das torres de Hanoi. Então, inicialmente, você tem 3 estacas e uma pilha de discos na primeira estaca. Essa pilha de discos vai estar ordenada com o maior disco embaixo e o menor disco no final. Todos os discos têm tamanhos diferentes. O que você pode fazer em cada etapa é mover um disco de uma pilha para outra. Só que você nunca pode colocar um disco em cima de outro menor que ele. Então, por exemplo, se eu movi o menor disco para a segunda pilha, eu não posso agora mover o segundo menor disco para a segunda pilha, senão eu estaria colocando ele em cima do menor disco. Ou seja, eu estaria fazendo uma infração. O verde não pode ficar em cima do azul. O amarelo não pode ficar em cima do verde nem do azul. E o objetivo é, fazendo uma sequência de movimentos assim, que é movendo um disco do topo de uma pilha para o topo de outra pilha, você quer mover todos os discos do começo para o final. Então, eu vou deixar um tempo para vocês pensarem, mas o que eu recomendo que vocês façam? Primeiro,
vai mexendo na mão, tentando resolver o problema à mão. Isso é algo que é útil em muitos problemas de recursão, em muitos problemas de programação competitiva em geral. Isso é uma habilidade que é bom vocês terem na mente, de ir lá e ir testando na mão mesmo, manualmente, para tentar entender o problema. Depois, vocês querem tentar modelar isso como uma função, meio que uma função matemática. Assim. Vocês querem conseguir transformar isso em um f de alguma coisa, que nem eu fiz aqui, com os caminhos da grade. Porque daí vocês conseguem, tendo modelado isso como uma função, agora tentar estabelecer uma relação recursiva. Você sabe que esses são os estados da sua função. Esse é o estado em que a sua função está. Agora, qual que é o jeito mais simples que existe de escrever essa função a partir de valores mais primitivos dela? Ou seja, se você já sabe todos os estados anteriores dessa função, como agora é o jeito mais simples de obter o resultado atual dessa função? Então, vai testando.
Tá, vou analisar um caso bem básico aqui. A gente tem um caso em que a nossa pilha só tem 3 estacas, só tem 3 pilhas. O que a gente pode fazer é começar movendo a menor para o final. Daí a gente move a segunda menor para o meio e volta a menor do final para o meio. Fica assim. E agora a gente pode passar a maior para o final. E uma vez que a gente passou a maior para o final, o negócio é, a maior já está onde a gente quer. E a maior não influencia as outras pilhas, porque todas as pilhas podem ficar em cima da maior. Então a gente já sabe o procedimento para mover as 2 primeiras pilhas, do começo para o meio. Tudo que a gente precisa agora é repetir esse procedimento para mover as 2 menores pilhas do meio para o final. Então a mesma coisa que a gente fez para lá, a gente faz agora de novo, só que tendo 2 pilhas ao invés de 3 pilhas. Então o que a gente pode fazer agora é mover a menor pilha para cá, daí mover a segunda menor pilha para o final, daí voltar a menor pilha para o final. E a gente resolveu o Hanoi com 3 pilhazinhas só. Agora já dá para começar a enxergar alguns padrões aí. Mas eu queria saber se alguém teve alguma ideia de como a gente pode modelar isso como uma função. Pode passar como parâmetro o número de dígitos que tem atualmente, aonde está, para onde vai ir, quantos estacas. Perfeito. No caso, sempre vai ter 3 estacas. Tá. Mas o que você falou é perfeito. Quais são os parâmetros? Quantas pilhas você tem? Qual que é a estaca inicial? Qual que é a estaca do meio? E qual que é a estaca final? Sabendo disso, você tem tudo que você precisa para poder calcular. Então agora você vai querer calcular. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem N estacas. Então, a nossa função, a nossa chamada inicial vai ser f de n. Vamos imaginar que o começo é a primeira pilha, o meio é a segunda pilha e o final é a terceira pilha, terceira estaca. A gente precisa ser capaz de calcular isso a partir de valores intermediários, a partir de valores mais primitivos, ou seja, com erros menores. Agora, a gente sempre só pode fazer um movimento por vez. Então é esperado que, pelo menos em algum momento, nossa função faça um único movimento dentro da função. Porque se a gente só fizer chamadas grandes, a gente nunca vai fazer um movimento, então não tem como resolver o problema. Então em algum momento da nossa função a gente vai falar, só move uma estaca dessa pilha para essa outra pilha. Isso tem que estar em alguma parte. Mas se a gente só fizer isso e não tiver uma função recursiva, daí a nossa função vai ficar gigantesca, vai ficar super complicada de programar. Não parece ter nenhum jeito. Então a gente tem que, de alguma forma, quebrar o problema, fazer um movimento e daí dar a resposta final.
E aí que é importante começar a observar as propriedades do problema. Por isso que eu falei para vocês irem brincando um pouquinho, testando com casos simples, irem resolvendo na mão. Uma propriedade importante do problema é essa que eu falei. O maior risco não influencia nenhum dos outros riscos. Não vai influenciar o movimento dos outros riscos. Então, se você já tem o maior risco na posição final, você não precisa mexer mais nele. E é como se agora você estivesse resolvendo o Hanoi para n-1 pilhas. Certo? Tipo, se eu tenho esse caso aqui, eu estava resolvendo o Hanoi para 3 pilhas, para 3 risquinhos. Se eu cheguei nesse caso aqui, o maior risco está na posição que eu quero e ele não influencia o movimento dos outros 2 riscos. Então é como se eu estivesse resolvendo o Hanoi só para n-1 pilha, só para 2 pilhas. É como se eu pudesse agora apagar esse risco e fingir que ele não existe. Então, o primeiro passo vai ser passar o maior risco para a posição final. Como que a gente pode fazer para passar o maior risco para a posição final? Alguém tem alguma ideia? Que estado a gente tem que alcançar para que a gente possa fazer o movimento de passar o maior risco para o estado final? Mas no geral você tem que ter uma torre inteira, a torre inteira menos o maior risco na parte do meio. Então você tem que jogar ela primeiro para o meio, aí depois você faz esse movimento. Exatamente, perfeito. Então, como que a gente pode fazer para passar o maior risco para a posição final? A gente tem que passar todos os outros riscos para a posição do meio, porque só daí que a gente vai conseguir mexer o maior risco e não pode ter nenhum risco na posição final para poder passar ele para lá, porque ele não pode ficar em cima de nenhum outro risco. Então, o estado que a gente tem que alcançar para poder fazer esse movimento é: você tem aqui você tem aqui na primeira estaca só o maior risco. Você tem na estaca do meio todos os outros n-1 discos e a estaca final está vazia. E daí o que a gente pode fazer é mover esse disco daqui para cá e chamar a função para n-1. Agora o problema virou então como que a gente faz para mexer todos os n-1 menores discos da posição inicial para a posição do meio. Bom, como eu falei, o maior disco não influencia o movimento dos outros. Então, passar os n-1 menores discos da posição inicial para a posição do meio é a mesma coisa que chamar a Hanoi de f-1, só que ao invés da posição final ser essa aqui, a posição inicial vai ser a que era a posição do meio antes. Então eu vou trocar a posição final com a posição do meio. E daí, chamando isso, eu vou, assumindo que o nosso Hanoi está certo, eu vou passar todos os n-1 discos para cá. Daí eu vou mover o maior disco do começo para o final. E daí eu vou chamar f de n-1 de novo, só que agora com o começo sendo aqui, com o final sendo aqui e com o meio sendo aqui. Então, para ilustrar como isso ficaria, seria meio que isso. Eu movo todos os discos, todos os n-1 discos, do começo para o meio, passo o maior para o final, e daí passo todos os n-1 discos do meio para o final. E como que isso aí ficaria no código? Tá, a primeira etapa é mover todos os n-1 discos do começo para o meio. Para isso, eu vou chamar f de n-1. O começo vai ser igual, porque eles estão no começo, mas a minha posição final vai ser o que seria o nosso meio agora. E a nossa posição do meio vai ser o que seria o nosso final. Então ficaria assim: eu vou chamar Hanoi de n-1, o começo é igual, o meio vira ao final e o final vira ao meio. Eu inverti o final com o meio. Daí eu vou mover o maior disco do começo para o final
Então eu estou dando a instrução de como resolve. Move esse disco da pilha inicial para a pilha final. E agora eu tenho que chamar a função de mover os elementos do disco de novo. Só que agora o começo é o meio, porque eles estão todos no meio. O meio vira o começo, porque o começo está vazio. E o final é o final. E essa simples função resolve o Hanoi. É claro, tem que adicionar o caso base, que é se eu não tenho mais nenhuma pilha, acabou. E essa função super simples, de 4 linhas, resolve o Hanoi. Agora, pode ser um pouco difícil de entender, às vezes fica meio difícil de visualizar, mas eu espero que faça sentido. E eu recomendo de novo tentar implementar isso. Tem uns problemas na lista que vai cair nisso. Bom, alguma dúvida? Esse não necessariamente tipo o jeito mais rápido, né? É o jeito que resolve. Não é necessariamente mais rápido. Essa é só uma. Se você quiser dar instrução por instrução, é o jeito mais rápido. Se você quiser só calcular, por exemplo, quantos movimentos você tem que fazer, aí não é. Daí existe uma fórmula matemática, que daí não adianta. Mas, para dar instrução por instrução, não tem nenhum outro jeito mais rápido. E fica bem legal, inclusive, quando você roda isso. Deixa eu ver se eu consigo implementar bem. Quantas pilhas a gente tinha? 1, 2, 3, 4, 5. Começo chamando Hanoi de N-1 e eu quero passar N-1 pilhas do começo para o meio, usando o final como a pilha intermediária, como a estaca intermediária. Eu vou mandar ele mover a pilha maior do começo para o final. Por fim, eu vou mover o resto das pilhas para o final. E elas estão no meio agora, então começa no meio. Entendeu? 1, 2, 3. Tá, 5 dá muitas, deixa eu fazer com 3 só. E ele me deu aqui o passo a passo para resolver o Hanoi com 3 pilhas. Ele fala, vou de 1 para 3, de 1 para 2, de 3 para 2, Se você fizer esse passo a passo, você vai ver que dá certo. Bom, e esse é o fim da aula, então. Obrigado, gente. Eu queria só lembrar, então, das coisas importantes. Sempre que você for resolver um problema recursivo, você quer estabelecer uma relação
entre o estado atual e estados mais primitivos dessa função, estados anteriores. Você quer testar casos simples à mão, tentar descobrir as propriedades que tem do seu problema para que você consiga fazer isso. E, se precisar, pode valer muito a pena tentar versões alternativas mais simples do problema. Então, tentar simplificar o problema. Às vezes ele tem muita coisa. Você cria uma versão mais simplificada dele, resolve ela primeiro, usa o que você aprendeu para resolver o problema mais complexo. Tudo isso são coisas que podem ser muito importantes para resolver vários problemas para ele. O link de presença está aqui. E se vocês quiserem acessar a lista de problemas, está naquele link lá. E outra coisa, eu recomendo muito, quem quiser, quem tiver qualquer dúvida sobre absolutamente qualquer coisa, ficar mais um tempinho aqui e chamar a gente para tirar as dúvidas, porque a gente está aqui para isso e vale muito a pena.